Luana Levi por aqui, passando para deixar mais uma pílula de cuidado para vocês. Hoje eu vou trazer 3 preciosas regras para você colocar em prática aí quando você for interagir com as pessoas. Mas interagir com quem, Luana? Qualquer pessoa. Isso que eu vou trazer aqui para você vale para qualquer relacionamento, qualquer. Seja com um amigo, seja com um cônjuge, seja com um parente, seja com um chefe, colegas de trabalho, não importa. Com quem você for interagir, você pode colocar essas 3 regras que vão valer muito, muito a pena. Eu aprendi a aplicar isso na minha vida e salvou minha pele de diversas situações. Vou trazer elas para vocês. E por que eu trouxe elas? Porque tem sido uma pergunta recorrente nos meus atendimentos. Quando eu vejo uma pergunta muito recorrente nos meus atendimentos, eu trago elas aqui para vocês. Porque mesmo quem ainda não passou por uma análise corporal comigo ou não sabe o que é isso, eu vejo que tem dinâmicas acontecendo num todo. E não importa quanto de cada traço de caráter a pessoa tem, não importa. A questão é relação humana, interação, e nós somos seres sociáveis. Só que para a gente melhorar essa interação, essas 3 regras valem ouro. Então, é por isso que eu escolhi trazer este tema nessa pílula, beleza? Então vamos lá. A pergunta que me fazem é exatamente essa. Por que eu, precisando de pessoas, gostando de estar com pessoas, muitas vezes prefiro ficar isolada? Prefiro me isolar, prefiro não interagir. Ou quando interajo muito pouco e já vou embora do ambiente, me isento. O que acontece? Existem 3 coisas. Primeira coisa é que toda interação tem interesse. Isso tem que ficar claro e não dá para fingir que isso não existe. Parece que é óbvio, mas é justamente o óbvio que normalmente a gente ignora. As relações têm interesse. Ponto. Ainda que esses interesses não foram ditos e claros, não estão claros, mas elas têm interesse. Toda relação. Segundo ponto. Segundo ponto é exatamente a clareza do interesse. Muitas interações, todas elas têm um interesse, mas muitas delas não são deixado claro qual é o interesse. Faz sentido? Terceiro ponto. As pessoas, os envolvidos, naturalmente vão defender o interesse deles. Cada um vai defender o seu. Só que aqui é que mora o X da questão. Por quê? Muitas vezes tem aquelas pessoas que preferem ser boazinhas, que preferem não falar, não colocar limite. E aí, quando isso acontece, naturalmente a relação fica abusiva. A interação não fica numa harmonia com a lei do equilíbrio em evidência, que é o dar e receber. Então, quando está acontecendo uma interação, a pessoa está com interesse, muitas vezes oculto, e defendendo o interesse dela. Quem defende o céu? Esta foi uma pergunta que caiu a ficha para mim há uns anos atrás. E quando eu entendi que isso era real, é real. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. É muita verdade isso aqui. Quando eu entendi que isso era real, que é verdadeiro e que a lei do equilíbrio existe justamente para colocar o equilíbrio nas coisas, do dar e receber, eu comecei colocando isso em prática. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês, que eu apliquei na minha vida, há uns anos atrás. O que aconteceu? Teve uma amiga muito querida que me ligou e falou assim, viu? Você pode levar comigo uma geladeira lá na casa do meu filho? A dele pifou. E eu estava na minha casa, na época eu estava estudando, e eu tinha feito um combinado interno comigo.
que eu ia estudar naquele sábado de manhã e que eu ia passar a roupa à tarde. Bom, daí o que aconteceu? Ela falou pra mim, mas passar a roupa você passa a qualquer hora. Percebe que ela estava defendendo o interesse dela? Em outros tempos eu teria falado, é verdade, eu vou lá ajudar ela. Só que daí quem que ia ficar com um monte de roupa para passar? Quem que ia começar a semana trabalhando e não ia ter tempo de passar durante a semana? Aí o que eu fiz? Eu coloquei exatamente isso que eu tô falando para vocês. Eu falei para ela com clareza o que eu queria em troca. Eu vou guiar o carro para você e levar a geladeira até a casa do seu filho, mas você vem aqui mais tarde passar roupa para mim? Ela deu risada, achou que eu tava brincando e eu falei, não estou brincando, porque se eu deixar de fazer uma coisa importante para mim, para fazer uma coisa importante para você, eu quero que você venha fazer o meu. Não tá justo comigo. Aí ela falou, não, então eu vou esperar o meu marido chegar e aí ele leva. Combinado. Ela é minha amiga até hoje, ela não ficou me devendo nada, eu não fiquei devendo nada para ela e essa interação não foi desonesta. Viu isso na prática, como funciona? Então, meu convite para você hoje é exatamente olhar para as relações que você tem preferido manter distância porque você não está conseguindo colocar o limite necessário ou comunicar com clareza o que você quer em troca. A recompensa do que você faz tem que ser na sua medida, dentro do que é importante para você. A geladeira era importante para aquela minha amiga, mas a roupa era importante para mim. Parece uma bobagem, mas não é. Se você abre mão do que é importante para você, de uma coisa que é essencial para você, o outro não se sente responsável e ele não é. Entende? Então, meu convite para você hoje é olhar para as relações e para as interações que você tem preferido manter a distância para não colocar o limite. E aí, a ideia é você colocar em prática essas 3 regras. Qual é o meu interesse nesta relação? Deixar claro o que eu quero em troca e defender os meus interesses. Beleza? Conta pra mim se essa pílula te ajudou, se fez sentido pra você, que eu vou continuar trazendo conteúdos dos meus atendimentos, produzindo conteúdos de questões que eu vejo com recorrência lá nos meus atendimentos para trazer pra você aqui. Combinado? Então, eu espero seu comentário aqui embaixo e o seu like para eu saber se você curtiu esse conteúdo. Um beijo grande e até a próxima pílula!